que eu fiz 2 revisõezinhas com vocês, que eu vou fazer com vocês. Então, tá gravando. Essa gravação eu vou disponibilizar depois o link para vocês terem acesso a ela, né? Ali no WhatsApp, para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida. E as apresentações e os slides eu também vou postar para vocês ali no grupo, tá? Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, vocês me falem, me chamem, por favor, tá? Se vocês se sentirem bem à vontade, também podem abrir a câmera para eu enxergar vocês, ver como é que vocês estão, bonitos, maravilhosos. Com certeza estão todos em pé, não estão na cama, estão bem arrumadinhos, já tomaram café, concordam comigo? Uhum, com certeza. Nossa, com certeza. Certo, turma? Então, assim, eu vou compartilhar. Né, Laura? Tem um lado bom, né, desse remoto. Vai dizer que não, né? Tem um lado bom de poder assistir aula em casa. O único lado bom de poder assistir em casa e poder ficar mais à vontade, né? Principalmente no inverno, eu acho que foi bastante gostosinho ano passado, né? Não precisar levantar naqueles dias de chuva, aqueles dias de frio, né? O pessoal do noturno agradeceu o ano passado algumas situações. Certo, turma? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Para vocês conseguirem enxergar o que a prof fez para hoje, para vocês. Turma, não é necessariamente regra que a gente tenha que ter aula até as 9h30, né? São 2 horas, 9h30, tá? O que a gente pode fazer, se você a 202 quiser, se vocês acharem, a gente pode ter aula um pouquinho mais tarde, se vocês quiserem, tipo, não, 7h30, professora, vamos se encontrar, tipo, das 8, ou 10 para as 8, um pouquinho mais tarde. Isso tudo é combinável, tá? Tudo é uma combinação que a gente faz por turma. Só um pouquinho, então. Sai. É o meu cachorro aqui que tá. Acontece isso. Isso tudo é combinado, tá? Se vocês quiserem, a gente combina como é que vai funcionar a nossa próxima aula, certo? Porque como a gente está remoto, a gente sabe que às vezes acontecem algumas coisas. Por exemplo, essa semana, meu celular que eu tava, estragou, né? Aí eu não consegui dar aula para 2 turmas hoje na quarta-feira. Meu celular, terça-feira de noite, pifou, não funciona mais. Consegui dar aula? Não, porque eu não consegui mandar meu link para ninguém, porque eu não conhecia ninguém, né? Tá? Então, a gente vai combinando. Vocês estão vendo a tela, turma? Tá todo mundo vendo a minha tela? Sim. Sim? Então, o que a gente vai ver hoje? Eu quero fazer um nivelamento com vocês de operações matemáticas com números racionais. Por quê? Porque a gente vai trabalhar, o primeiro conteúdo que a gente vai ver do segundo ano do ensino médio vai ser relacionado a isso, tá? A gente vai começar a trabalhar, até não tem aqui, esses conteúdos assim, tipo, matrizes, funções polinomiais, coisas assim, função polinomial que a gente vai começar a ver. Que eu preciso que para vocês os números racionais esteja bem claro para vocês o que são e como a gente trabalha com eles. Porque vocês aprenderam isso no fundamental, vocês trabalharam com isso no fundamental, entenderam? Eu não sei se vocês se lembram o que são números racionais. Alguém sabe me dizer? Tá? Então, o que acontece? A gente vai, hoje, a gente vai fazer uma revisãozinha com os números racionais, tá? Então, assim, o que a gente aprendeu nos números racionais, tá? A gente aprendeu... Deixa eu ver um negócio que não tá... Opa, por que não tá aparecendo aqui? Estranho. A gente aprendeu que os números racionais, que a gente chama de Q, tá? E as operações com eles, o que a gente tem? Adição, subtração, multiplicação desses números inteiros, sempre vai ser um número inteiro, concordam comigo? Isso a gente aprendeu, né? 3 mais 6 igual a 9, 5 menos 12 igual a menos 7, 29 vezes 4, até aí nenhum problema,
né? Vocês aprenderam isso desde sempre, essa multiplicação de que números inteiros, quem são os números inteiros? Todos os números inteiros, né? Positivos e negativos, tá? Eles só podem ser somados nos números racionais com números inteiros. Tudo bem. Aí, por quê? Porque a gente vai ter que usar, pessoal, muito regrinha de três. Não sei se para vocês isso é claro ou não, vocês trabalharam bastante ou não, mas a regra de três na matemática, principalmente no ensino médio, ela é a nossa base, tá? Então, o que eu quero ver com vocês? Essa revisãozinha e também trabalhar um pouquinho com vocês essa regra de três que para mim é fundamental. Então, vamos lá. No entanto, isso não acontece na divisão, concordam comigo? Vamos imaginar aqui, ó, por exemplo, existe algum número inteiro, x tal que 4 vezes x seja 15? Isso é básico, né? Se eu perguntasse para vocês, qual é o valor do x que multiplicado por 4 dê 15? Sem eu precisar fazer a operação. Ou se eu precisar fazer a operação, até eu faço. Deixa o professor ver aqui uma coisa que ele não tá. Que estranho. Vamos lá. Ele não veio aqui. O que vocês acham? Qual o valor de x, se eu fosse perguntar para vocês mentalmente? Opa, me pediu para entrar. Se vocês fossem responder isso para mim, por exemplo, tá? Qual o valor de x? Alguém saberia me dizer? Professor, x vezes 4 vale 15. Então, o x tem que ser tanto. Ninguém? Então, o que acontece? A gente faz a operação dele inversa, né? Se o 4 está multiplicando, automaticamente ele passa dividindo. Concorda comigo? E aí, o x vai valer quanto? Para eu descobrir. Tá? A gente pega, faz a divisão dele, normal, né? Todo mundo sabe fazer divisão? Sim? Tá? Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque, teoricamente, todo o ensino fundamental, no meu ponto de vista, né? Acho que sim, vocês não usavam calculadora, né? Não usavam calculadora para fazer a divisão. Então, se eu não usava a calculadora, eu tinha que fazer a divisão manualmente, usando a regrinha da vírgula, né? 3 vezes 4, 12, baixa, põe uma vírgula, acrescenta o 0, 7 vezes 30, 7 vezes 4, 28, 20 vai dar 0. Então tá. Então, x vale 3,75. Pode isso? Pode. Mesmo ele sendo uma divisão de dois números inteiros, tá? Ele pode, sim, ser um valor racional. Isso quer dizer, ele pode ser um número com vírgula, tá? Isso é importante que vocês entendam. Parece bem simples, mas se eu for pensar, aí eu tenho que puxar um pouquinho, né, turma? Se eu for pensar no vestibular, se eu for pensar no Enem, se eu for pensar no vestibular numa universidade federal, alguma coisa assim, isso aqui faz toda a diferença. Por quê? Porque vocês vão poder usar a calculadora, né? Deixa eu ver aqui quem pediu entrar. Essa é o diferencial, tá? Bom dia. E aí, deixa eu voltar aqui. Faz diferença ter esse raciocínio. Até aqui nenhum problema, né? Todo mundo sabe fazer isso, bem tranquilo. Opa. O pessoal acho que acordou. A Juliana. A Juliana Groli também foi minha aluna. Tem uns aqui. A Isabela Demari também foi minha aluna, não foi? Alguns eu tô me lembrando. Né, Jonathan, me ajuda aí, me ajuda. A Elo me disse também que foi minha aluna. Tá, pra gente ver isso. Certo? Então, vamos lá. Aí, eu tenho resposta 3,75 que pertence aos números racionais. Porque quem são os números racionais? Os números racionais são todos números inteiros, positivos e negativos, e são todos números fracionários, e são todos números decimais, positivos e negativos. Então, a gente trabalha só com números racionais.
tá? Isso quer dizer, a gente vai trabalhar só números fracionários decimais? Praticamente, tá? Sendo A e B números inteiros, B é diferente de zero. Por que o B tem que ser diferente de zero, turma? Porque quando a gente tem uma fração, né? Aqui, um número racional, quando a gente tem uma fração, o denominador nunca pode ser zero, tá? Vocês concordam? Não sei se vocês conseguem entender. 15 dividido por nada, não tem como a gente dividir alguma coisa por nada, que é o zero. 15 dividido por zero, não sei, não existe. Agora existiria zero dividido por 15 ou zero dividido por 4. Ah, tá, é zero, porque eu não tenho o que dividir. Então, o denominador, turma, nunca, mas nunca ele pode ser zero, tá? Então, a gente diz que ele é um número racional. Então, número racional são todos números decimais e fracionários, tá? Que a gente trabalha bastante fração também, tá? Então, assim, ó, considere o conjunto dos números racionais M, 5 nonos, 3 sétimos, 15 onzeavos, 4 sétimos, e sejam o X o menor elemento de M, tá? E Y o maior elemento de M. Então, é correto afirmar que qual dessas opções vocês acham que está correta? A B, a C ou a D? O que vocês acham? Se vocês fossem olhar aqui assim no chutômetro, tá? Não estão com calculadora. Professora, eu olhei assim, do que eu tenho noção de fração, eu acho que a letra tal. Alguém se arriscaria? Sem calculadora. Ninguém? Tá, então agora vamos imaginar que eu tô com a calculadora agora. Tá? Ó, imaginar que agora eu peguei a calculadora. Eu pergunto para vocês. 5 onzeavos é maior ou menor que 3 sétimos? Que é só isso que ele está comparando o x, né? O que vocês acham? 5 dividido por 11 é maior do que 3 dividido por 7. O que vocês acham? Ninguém? Alguém? Ninguém? Quem é o menor elemento? Entre 5 dividido por 11 e 3 dividido por 7, quem é o menor? A maioria acha que é 5 por 11? Alguém? É que eu não enxergo vocês, tá? Não adianta vocês me responderem pelo chat que eu não... A prof não enxerga, tá? Eu tô com a minha tela aqui, eu não enxergo vocês. O que vocês acham? Vamos dividir 5 por 11. Dá 0,45, 45, tá? E eu faço 3 dividido por 7. 0,42, 857. Então, que incrível que pareça, o 3 sétimos, ele é menor do que 5 onzeavos. Por quê? Porque a parte do numerador, turma, ó, aqui, ele é menor que o numerador do outro, né? Entenderam? Aí, 4 sétimos ou 5 nonos é o maior, porque ele quer o menor, né? O x é o menor. Tá, o x a gente entendeu que é o 3 sobre 7. Eu consigo visualizar isso se eu for desenhar. Eu tenho 3 barras inteiras e eu vou ter que dividir com 7 pessoas. Então, eu vou ter que dividir mais vezes, né? Porque eu só tenho 3 barras inteiras, eu vou ter que dividir por 7. Aqui, eu tenho 5 barras inteiras e eu vou ter que dividir por 11. Só que aqui eu tenho mais barras inteiras do que aqui.
Então, aqui eu vou ter que dividir, por exemplo, o meu chocolate em mais pedacinhos menores para poder dividir. E aqui eu vou ter que dividir umas barras, mas não tão menores quanto as de 3. Por isso que, na verdade, o 3 sétimos fica menor. E aí eu penso assim, ó, 5 nonos e 4 sétimos. Quem deles é o maior agora? 5 dividido por 9 ou 4 dividido por 7? O que vocês acham? 5 dividido por 9 dá 0,45. Desculpa, turma, dá 0,5555, dá uma dízima periódica. 4 dividido por 7 dá 0,57. Uhum. E aí? Quem é o maior? 4 sétimos, né? 0,57. Vocês podem falar, tá, turma, se vocês quiserem. Porque senão eu fico falando. Então, o que a gente tem aqui, ó? Pra gente dar uma relembrada, que a gente vai trabalhar bastante. Então, 5 nonos, né? Faço a minha divisão, como vocês já estão acostumados, tá? Minha divisão normal. Bom dia. A divisão normal aqui, né? 5 dividido por 9, 0, acrescento um 0, 45, coloco um 0. Então, isso aqui vai dar uma dízima periódica, tá? Quando isso acontece, turma, o que a gente é bom trabalhar? No máximo, 2, 3 casas depois da vírgula. Ponto, tá? 3 sétimos, 30 dividido por 7, 0, acrescento um 0, e aí vai, tá? E aí também ela vai ficar 428, e aí vai começar também. Não vai ser uma dízima periódica, porque aqui dízima periódica ela fica, na verdade, repetindo, né? E aqui não, ela vai ficar uma dízima, só ela vai ser periódica. Ou daqui a pouco ela pode ser, né? Ela começa a ser de novo 428, 428, tá? Mas ela não vai ser periódica, desculpa, tem outro nome, não é periódica, tá? 5 dividido por 11, vírgula, mesma coisa, ó, 454, tá? Ela vai ser uma dízima. 4 sétimos, 0,571, né? Se a gente não fosse usar a calculadora, tá? E aí, turma, a gente tem ordenando 3 sétimos, 0,428, 5 onzeavos, 0,4545, 5 nonos, 0,55 e 4 sétimos, 0,571. E aí, quem é o menor? 0,428. E quem é o maior? 4 sétimos, 0,571. Até aí, nenhuma dúvida, eu acredito, né, turma? Sim? Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Então, letra C é a nossa resposta, tá? O que a gente acontece? A gente tem essa representação dos números racionais, que existem 3 possibilidades em relação à representação decimal, que a gente vai trabalhar bastante número decimal, de um número racional inteiro, número decimal finito ou infinito periódico, tá? O que a gente tem? Essa representação do número racional, por exemplo, a gente tem menos 6 dividido por 2, é uma representação do número racional, né? Regra de sinal, menos com mais dá menos, menos 3. A gente tem um número inteiro racional, tá? Esse número menos 3, ele pode ser racional? Pode, turma. Por que ele pode ser racional? Ah, mas ele é um número inteiro. Mas todo número inteiro eu posso transformar ele numa fração, tá? Se eu quero transformar ele numa fração, eu simplesmente, deixa eu pegar aqui uma caneta. Eu simplesmente faço. Não sei se aparece para vocês, tá? Eu simplesmente faço esse menos 3 se transformar numa fração, colocando 1 no denominador. Então, eu posso, sim, transformar esse menos 3 inteiro num número racional. Número racional é uma fração, colocando o denominador 1, tá? 1 oitavo, ó, dividindo 1 por 8, né, 0,125, eu tenho um número decimal finito, né, isso quer dizer, é uma divisão exata, acabou, deu 0,125,
tá? Ou eu posso ter um número decimal infinito periódico, né? Aquele que a gente fala 05555, 03333, 02222, tá? A gente chama ele de periódico. Essa representação é conhecida como uma dízima periódica, né? Que sempre ocorre numa sequência finita, né? Por exemplo, quando a gente tem uma divisão, né? Onde a gente tem uma repetição desse número, a gente chama de dízima periódica, tá? Ela vai ser uma sequência assim, 3, ela não vai passar disso aí, infinitamente, certo? Então, pensem comigo aqui, ó. Vamos fazer um pouquinho de exercício com vocês, já treinando ou relembrando com vocês, tá? Eu penso assim, a quantidade de portas de um hotel é um múltiplo de 3. Com 10 galões de tinta, um pintor consegue pintar um terço total das portas do hotel. Letra A. Determine quantos galões de tinta são necessários para ele pintar a metade do total das portas. Alguém saberia me dizer como é que eu poderia resolver isso? Ou alguém já tem a resposta mentalmente? Alguém? Seria 15, prof? Seria 15? Uhum, exatamente. Seria 15. Alguém enxerga esse resultado? Tu fez como? Tu fez bem rapidinho, tu fez, né? Isso não é difícil. Pela cabeça mesmo. Isso, exatamente, porque isso é lógico, né? Isso é uma regrinha de 3, isso é lógico. Então, o que acontece? A gente consegue entender o que o exercício está pedindo e a gente já tem todo esse conceito que vocês estão tendo, porque eu tenho um número racional, eu tenho um número inteiro e eu consigo determinar. E aí, turma, o que eu me apego de novo, assim, eu sempre falo para o ensino médio, principalmente, assim, para o segundo e no terceiro ano mais ainda. A gente só tem que interpretar o que ele está pedindo. A matemática, o bom é que ele diz o que ele quer. A gente não tem que ficar divagando, tentando entender, não, mas pode ser isso. Não, não pode. Todo mundo vai ter que chegar no mesmo resultado, no 15. Como vai chegar nesse resultado, o legal da matemática é isso, que a gente tem alguns caminhos diferentes, daqui a pouco, para chegar no mesmo resultado. O que eu fiz daqui a pouco não foi o mesmo raciocínio que a colega de vocês teve, mas a gente chegou no mesmo resultado. Então, se a gente chegou no mesmo resultado, é porque tem uma lógica e tá certo, né? Aí, a colega de vocês disse que é 15, ponto. Aí ele pergunta, se o proprietário do hotel gastou em tintas 280 para pintar um terço das portas, especifique quanto irá gastar para pintar o restante mantido os preços da tinta. Então, por exemplo, ele quer saber quanto que ele vai gastar para pintar o restante da porta, sendo que ele gastou 280 para pintar um terço, e o restante da porta seria a metade. E aí, quanto que ele vai gastar? Também é bem lógico. Mais 280. Mais 280. Alguém discorda da colega? Diz não, colega, está errada. Não é isso, não. Não? Então, vamos lá. A colega de vocês que era 15. 15 galões que ele vai ter que usar, porque ele me disse que ele vai usar um terço de 10 galões, ele vai usar 10 galões para pintar um terço da porta, né? Um terço. Eu fiz uma regrinha de 3, mas vocês podem ver que é automático, né? Um terço para 10 galões, e aí ele quer saber quantos galões ainda ele vai ter que usar para pintar a outra metade, um meio, ou 0,5, como vocês quiserem, né? Do total das portas. E aí foi o que eu fiz. Regrinha de 3, multipliquei cruzado, e um terço vezes x, né? Multipliquei cruzado, parará, 15. Que foi que a colega fez de vocês, a colega fez de vocês mentalmente. Provavelmente ela teve esse raciocínio, tá? Ela multiplicou direto e dividiu. Ponto, tá, é tanto, a metade vai tantando. Então, olha só que legal, tá? Então, isso para vocês é muito lógico. Ou daqui a pouco é muito fácil. É esse o objetivo. É fácil por quê? Porque vocês
já trabalharam isso bastante no fundamental. E eu não estou falando só da regra de 3, estou falando raciocínio lógico, tá? No fundamental e o ano passado. Tudo bem? Alguém tem dúvida? Eu me puxando toda aqui. Não? E aí, na letra B, então, foi 15 galões, como a colega de vocês falou, perfeitamente correta. E na letra B, a colega disse, vai ser mais 280. Então vai ser 280, 560, né? Tá? E aí ele perguntou, se o proprietário gastou 280 em tintas para pintar um terço, quanto que vai ser o restante? Então, eu fiz assim, tá, turma? Não é que tem que ser assim sempre a resolução. O que me falta, né, do restante, se eu pintei um terço do meu restante, o que o meu restante é o inteiro, né? Então, eu fiz o inteiro menos o que eu tenho, me falta 2/3, que é o restante, tá? Já ter feito esse raciocínio, não. Se eu tenho 1/3 para fechar um inteiro, me falta 2/3, tá? Eu irei ter que somar mais os 10 galões que falta para fechar, tá certo? Né? Aí, o que acontece? O restante corresponde a 2/3, que é o dobro de 1/3. Concordam comigo? Ó, o que me falta é 2/3, que é o dobro, né? 1/3, 1 para 2, né? Me falta o dobro aqui. E aí, foi o que a colega de vocês fez. 280 vezes 2, 560, né? Então, ela vai gastar, o proprietário vai gastar R$ 560 para pintar o que falta da porta. Então, assim, ó, e isso é legal, turma, que por incrível que pareça, ó, isso é uma questãozinha da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, RN. Então, o que acontece? Uma questão de matemática de um vestibular de uma Universidade Federal, né? E que para vocês não foi difícil, tá? A princípio, eu acho que não. Mas, assim, coisa simples, mas é uma coisa de raciocínio lógico, tá? E aí a gente está trabalhando isso com vocês para relembrar. E para ver o quanto que não é difícil um vestibular. Deixa eu só pensar, permitir aqui. A Priscila Gobato. Bom dia, Priscila. Tá? Então, assim, e é legal o que eu gosto de falar para vocês, no segundo ano, não sei se o ano passado a prof. Jaque fazia com vocês, não sei se era só a prof. Jaque de todo mundo, ou era a prof. Carmen também, mas eu gosto muito, no ensino médio, de trabalhar com vocês questões de vestibular, para vocês terem a noção de que não é difícil, né? É difícil passar numa universidade federal, é difícil passar num Enem, não é, gente. Se a gente tem uma base boa, se a gente tem o raciocínio lógico na matemática desenvolvido, a gente não precisa decorar nada, a gente só tem que entender. Tá? Essa foi a primeira parte que eu queria trabalhar com vocês, que eu acho extremamente importante, para a gente fazer uma revisãozinha, tá? E a segunda parte, que a gente vai trabalhar bastante, tá? Hoje não, a gente vai trabalhar durante o ano bastante, turma. Estudo de triângulo, retângulo e Pitágoras. Turma, eu não enxergo vocês por causa da... Eu sempre falo para os meus alunos que na matemática a gente tem que saber 3 coisas importantes, tá? As 2 bem importantes para a gente usar tudo. Eu tenho que saber regra de 3. Se eu sei regra de 3, turma, eu sei tudo. Eu consigo resolver muita coisa por regra de 3. Se eu sei o teorema de Pitágoras, ponto. Na geometria, na trigonometria, que a gente vai trabalhar, já matei metade das situações. Então, essas 2 coisas é o que a gente mais trabalha. E não sei se vocês se deram conta, ou estão se dando conta, que na física, dependendo na química, dependendo até na biologia, enfim, mas principalmente física e química, o que se usa bastante é regra de 3, tá? E aí vocês também podem se dar conta que muitas coisas na física, né, porque eu também sou professora de física, algumas coisas na física a gente também pode usar o teorema de Pitágoras. Então, são 2 coisas que eu sempre falo para meus alunos. Regra de 3 e teorema de Pitágoras é que nem Bhaskara. Desculpa, aí é a terceira coisa que eu me lembrei também.
É que nem Bhaskara. Quando a gente aprende, nunca mais a gente esquece. Nunca mais. Porque são 3 coisas que a gente utiliza sempre. Até o ensino médio, até hoje, assim, tudo que eu quero resolver matematicamente, eu disse, vou fazer por regrinha de 3 para ficar mais fácil. E eu faço, tá? E fica bem fácil quando a gente entende, tá? E aí, turma, professora, vamos ver o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é o nosso chão, turma, tá? Porque o segundo ano, não sei o ano passado se vocês tiveram alguma coisa de trigonometria, de geometria, tá? Mas o segundo ano e o terceiro ano, geometria é o nosso chão. Professora, vamos trabalhar pra caramba a geometria. Ciclo trigonométrico, seno, cosseno, tangente, esse vai ser nosso chão esse ano, tá? Turma, olha só, relembrando com vocês, quando a gente fala em triângulo, retângulo, né, vocês já ouviram falar isso? Quando a gente fala em triângulo, retângulo, a gente está falando em um triângulo, aí eu fiz assim, ó, a gente tem um triângulo, na verdade, eu fiz um retângulo aqui, né, por isso que ele chama triângulo, retângulo também, a gente tem um retângulo, e eu dividi esse retângulo pela metade. Quando eu divido esse retângulo pela metade na diagonal dele, a gente tem 2 triângulos, tá? E aí a gente se dá conta que num retângulo, a gente tem os 4 cantos que são 90 graus. 90, 90, 90. E quando eu divido ele no meio, esse 90 se transforma em 45, 45, mas aqui ficou um ângulo de 90 graus, né? Nos 2 triângulos aqui, ó, 90 para cá, 90 para cá. Então, a gente chama ele de um triângulo retângulo por essa característica, porque ele tem que ter um ângulo, só um ângulo, de 90 graus. Só um, tá? Que a gente chama ele de ângulo reto. Aí a gente aprendeu que nós temos a hipotenusa, a gente tem os catetos. Tudo bem até aí? Relembrando para vocês? Então, o Teorema de Pitágoras, o que ele faz? Qual é o objetivo dele? Ele relacionar o comprimento dos lados do triângulo retângulo. O que é relacionar? Ele tem uma razão proporção, né? A gente quer relacionar, a gente quer manter essa razão proporção. Porque a gente aprendeu também na matemática que se eu tenho uma balança, né? Eu tenho que ter essa balança, matematicamente falando, ela tem que ser proporcional. Isso quer dizer, ela tem que sempre estar em equilíbrio, né? A minha balança não pode estar assim, desequilibrada. Não, eu tenho que fazer ela ficar equilibrada. Então, o bom da matemática é que é isso, a gente tem que manter essa relação proporcional. Então, ele relacionou o comprimento, né, dos triângulos, e essa figura geométrica é formada por um ângulo reto, que é chamado aqui, reto, tá? Então, a gente tem o ângulo reto. Isso, pessoal, quem tem é só o triângulo retângulo, tá? Vocês aprenderam triângulo retângulo, triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno. Vocês aprenderam 4 tipos de triângulos, tá? Escaleno, 3 lados diferentes. Isósceles, 2 lados iguais. Equilátero, 3 lados iguais. E o triângulo retângulo, que é onde a gente tem um ângulo de 90 graus. E ele é a base de tudo, né? Porque se vocês olharem para qualquer parte da casa de vocês, vocês sempre vão ter um canto, e a partir desse canto vocês podem ter um triângulo retângulo. Qualquer parte, né? Então, por isso que ele é mais importante para arquitetura, para engenharia, para, enfim, para design. Por quê? Porque ele vai ser uma base bem boa, né? Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, né? Então, eu vou ter hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E o que sabe o que é mais importante, pessoal? Que a hipotenusa, ela vai estar sempre na frente do ângulo de 90 graus. Então, eu posso virar esse meu triângulo para qualquer lado, né? Que eu vou ter sempre a hipotenusa na frente do meu ângulo de 90 graus. Então, se eu estou fazendo um triângulo retângulo qualquer numa figura geométrica, eu vou dizer, onde é que é a hipotenusa, professora? A hipotenusa é sempre o lado maior. Tá, mas aqui não sei qual é o lado maior, não estou enxergando. O que a gente faz? Encontra um ângulo de 90 graus. Professora, não tem ângulo de 90 graus.
Aí eu vou dizer, então, meu querido, não é um triângulo retângulo, é um triângulo qualquer. Então, não tem teorema de Pitágoras se eu não tenho um ângulo de 90 graus. Não tem como resolver, tá? Essa é a barbada, essa é a morta do teorema de Pitágoras, também. Se ele não tem um ângulo de 90 graus, não tem como resolver, tá? E aí, aqui, ó. Determinando o x no triângulo retângulo, abaixo encontramos. Então, eu quero saber qual o valor do x aqui, tá? Que tá na hipotenusa e tá num dos catetos. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu fiz. Tá? E aí? Como é que a gente resolve isso, turma? Teorema de Pitágoras, tá? Tudo bem. O que a gente tem aqui, ó? Hipotenusa tá na frente do ângulo reto e eu tenho os catetos. Tudo bem? Tudo certo, turma? Vocês não estão dormindo, né? Então tá bom. Obrigada. Deixa eu ver que hora é. 8h30. Nossa aulinha vai acabar bem tranquilinho hoje. Sim? Então, aqui, ó, eu tenho a minha hipotenusa e os catetos. Tá, vamos usar o teorema de Pitágoras, né? Ele disse que é hipotenusa ao quadrado. Então, minha hipotenusa é x mais 1. Então, eu vou fazer x mais 1 ao quadrado igual a soma dos quadrados do cateto. X ao quadrado mais 5 ao quadrado. Turma, vocês se lembram como é que a gente resolve isso aqui? X mais 1 ao quadrado? Alguém sabe? Alguém se lembra? Alguém? Multiplica o x e o 1, 2. Eu fiz direto aqui, ó. Vocês se lembram que a gente tem que fazer o produto notável? X mais 1 vezes x mais 1. Deixa eu fazer aqui para vocês. Vocês se lembram? Ó. Por exemplo, vou fazer aqui, tá? Vocês enxergam aqui? Deixa a prof só parar aqui um pouquinho. Deixa eu só parar um pouquinho. Tá. Vocês enxergam aqui, né, turma? Pode ser? Aqui, x mais 1 ao quadrado, né? O que eu não posso fazer, tá? Eu não posso fazer isso aqui, ó. Eu não posso pegar esse 2 e multiplicar pelo x e pegar esse 2 e multiplicar pelo 1, tá? Não posso fazer. Aí isso ficaria x ao quadrado mais 1. Ó, se eu fizesse isso, ficaria x ao quadrado mais 1. Não, isso tá errado. Não posso fazer isso, não, tá? O que eu posso fazer... Deixa eu pegar outra caneta que tá ruim isso aqui. O que eu posso fazer... Deixa eu ver se eu acho uma boa. É o produto notável, que seria x mais 1, x mais 1, que é o quê? Ele multiplicado por ele mesmo, tá? Eu posso resolver assim. Eu não posso resolver assim. Assim tá errado. Isso não pode. Aí, o que a gente faz, turma? A gente distribui, né? Eu faço x vezes x, x vezes 1. 1 vezes x, 1 vezes 1. A gente faz o produto notável, tá? Eu vou fazer x vezes x e x vezes 1. Ó, todos por todos eu tenho que fazer. Certo? Ou eu faço mentalmente, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Sim? Todo mundo sabe fazer produto notável, turma? Isso é a base também para mim. Tranquilo? Sim? Aí, se a gente faz isso, vai ficar x ao quadrado mais x mais x mais 1. Se lembram? Eu faço x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 1 dá x. Aí eu faço lá embaixo. 1 vezes x dá x. Eu aqui, 1 vezes x dá x. E 1 vezes 1 dá 1. Né?
Aí, o que que a gente faz? A gente soma os termos semelhantes. Quem dá? X ao quadrado mais 2x mais 1. Ó. Aí, isso aqui faria o quê? Lá no 9º ano, vocês iam resolver por Bhaskara. Concordam comigo? Vocês vão fazer a Bhaskara e resolver, mas a gente não quer isso, aí, nesse momento não é o nosso objetivo. Cheguei no produto notável, tá? Então, daqui, pessoal, eu tenho que chegar aqui, tá? Eu tenho que fazer a distributiva, tá? Não posso nunca fazer isso aqui tá errado, tá? Nem pensar. Distribui. Todos por todos, tá? A gente dá uma relembrada, que isso também vai ser a nossa base. Deixa eu botar para apresentar aqui. Deixa eu ver agora. Uhum. Aqui, tá? Aí, então, aqui. Fiz o produto notável, x ao quadrado mais 2x. Aqui, x ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é 25. O que a gente pode fazer, turma? Tudo que tem x para o lado, tudo que não tem x para o outro, como vocês estão acostumados a resolver equações, né? Então, x ao quadrado com menos x ao quadrado, simplifica. Vai me sobrar 2x mais 1, passa 1 para o outro lado, 2x igual a 24, 24, esse 2 está multiplicando, passa dividindo, x vale 12. Pronto, achei o valor de x. Era o que ele queria saber. Qual o valor do x? Ele não queria saber qual o valor ou qual a medida da hipotenusa, certo? Então, triângulo pitagórico, tá? Então, para quem já ouviu falar, ou para quem já viu esse desenho, quando a gente aprende teorema de Pitágoras, o triângulo pitagórico, ele tem essa relação matemática que eu disse para vocês, de proporcionalidade, tá? O teorema de Pitágoras vem provar isso. Na matemática, que ela tem que ser proporcional, que a balança ela tem que estar sempre equilibrada. E aí a gente tem, no teorema de Pitágoras, a gente diz os 3 números mágicos, né? Que é o 5, o 3 e o 4, né? Porque a gente tem 5 vezes 5, 25, 4 vezes 4, né? 16, e 3 vezes 3, que vai dar 9. E aí a gente tem 25, que é 5 vezes 5, né? Que é a hipotenusa elevada ao quadrado, igual cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. E a gente tem que 16 mais 9 é 25. Então, a gente mantém o equilíbrio do triângulo pitagórico. Então, por isso que, na verdade, o teorema de Pitágoras, ele é extremamente utilizado porque ele mantém essa relação matemática de equilíbrio, de proporcionalidade. E Pitágoras, enfim, ele conseguiu provar matematicamente, né, essa relação dele que é usada há séculos e até hoje, né, se tu for pensar, não digo que a gente tenha hoje, mas antigamente, se a gente for pensar os avós de vocês ou os pais de vocês, enfim, ou alguém conhecido que trabalha, e ele se dá conta, ele vai fazer um canteiro, ele vai fazer, sei lá, uma obra, ou o pedreiro vai lá, o bom vai fazer uma obra, ele sabe automaticamente isso. Ele não sabe a teoria, mas ele sabe que ele tem que manter essa proporção, porque senão a casa não vai ficar em pé, ou senão não vai dar certo o que ele está construindo, porque o triângulo pitagórico, ele é a base de tudo, né? Se vocês forem pensar na casa de vocês têm um telhado bem feitinho, né? Que tem que usar uma relação de proporção, senão não vai dar certo. Então, ele é muito importante para a gente, tá? Então, termos pitagóricos, por excelência, são formados por números inteiros e, consequentemente, os seus respectivos números quadrados também são inteiros. Então, para ele ser um triângulo pitagórico, tem que ser números inteiros para que esse resultado dê certo, tá? Então, aqui, ó, alguns exemplos que a gente tem, ó, pessoal, tá? O número mágico aqui, que é essa relação matemática, esse raciocínio lógico que a gente tem que desenvolver mais ainda, né? Então, 5, 3, 4, aí vem a questão de proporcionalidade, né? Teorema de Tales, eu acho que vocês viram isso também, que é se eu
multiplico, ou se eu dobro esse meu triângulo, automaticamente todos eles vão dobrar e vão manter o teorema de Pitágoras. Porque se eu faço vezes 2, 10, 6 e 8, se eu faço 10 ao quadrado dá 100, 6 ao quadrado dá 36, e 8 ao quadrado é 64. 64 mais 36 vai dar o 100, tá? Ou se eu multiplico pelo triplo, 3 vezes, né? 15, 9, 12. 15 vezes 15, 225. Aí eu tenho 12 vezes 12 dá 144, e 9 vezes 9, 81. Então, 144 mais 81 vai dar os meus 225, tá? Então, essa proporcionalidade em relação a esses três números mágicos do Teorema de Pitágoras sempre vai se manter, pessoal, tá? Se for um número fracionário, dependendo da fração também, e se for um número decimal, também dependendo do número decimal, não dá certo não, gente. O número decimal tu não vai ter um número inteiro, tu vai ter sempre uma casa, 1, alguma coisa, então ele nunca vai ser número inteiro, tá? Então, o triângulo pitagórico, o teorema de Pitágoras dá pra gente fazer? Dá, mas ele não, num número decimal dá, só que ele não vai achar essa proporcionalidade, ele vai tentar achar, mas ele não vai conseguir, tá? Então, olha só, uma questãozinha básicazinha do Enem. Básica. Diz assim, ó, na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada de 5 degraus de mesma altura, tá? Então, aqui, ó, aqui, deixa eu só fazer uma coisa que eu deixei aqui. Fiz de propósito aqui, mas tirei. Aqui, tá? Representa o projeto de uma escada. Então, imagina, um arquiteto, enfim, um engenheiro, um designer, sei lá, tá fazendo um projeto de uma escada que ele quer manter, né? De 5 degraus, de mesma altura, né? Então, vocês podem ver que eles têm a mesma altura. Aqui tá o desenho, aqui tá o projeto dele. E ele quer descobrir qual é o comprimento do corrimão que ele vai ter que ver. Ele vai ter que saber qual é o comprimento desse corrimão aqui, ó. Aqui. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente resolve isso? Alguém tem uma ideia? Como é que a gente pode resolver? Como é que eu posso calcular esse corrimão? Que é o que eu quero descobrir. Qual é o comprimento do corrimão? Alguém gostaria de se manifestar? Alguém? Tá tudo bem aí? Turma, olha só. Eu gosto, a prof fica falando, mas vocês podem falar, tá? Bem à vontade. Vocês não estão escrevendo no chat, né? A prof não enxerga. Vocês podem falar bem à vontade. Desculpa, Jonathan, vi agora, tá. Desculpa, Kathleen, eu não tinha visto. 4/7 é o menor. Não, 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 não. Tá, é que o chat, gente, quando eu tô apresentando, ele não aparece para mim. Desculpa, tá? Então, olha só. Vocês enxergam, turma, que aqui eu tenho um triângulo retângulo, ó. Aqui, aqui e aqui. Vocês enxergam isso? Deixa eu tentar desenhar aqui uma figura geométrica. Não sei se vocês enxergam. Ó, deixa eu desenhar esse triângulo retângulo aqui. Aí não vai ficar bem direitinho, porque ele vai puxar para cá. Vamos ver se a prof consegue botar. Aí, puxar um pouquinho para baixo. Olha. Tá, que seja. Vamos ver. Um pouquinho para
baixo, não tem problema. Tentando ser perfeição, né? Não dá. E aí, deixa a prof mostrar aqui para vocês. Não vai ficar perfeitinho, mas tá bom. Aí, aqui, ó, vocês enxergam que aqui tá o corrimão. Devia ter um pouquinho mais, tudo bem. Aqui tá o corrimão, né? Que é o que eu quero descobrir. E aqui tá aquela projeção que ele fez aqui, ó. Tá? Da escada, que ele tá projetando isso aqui, ó. Aqui tá a escada de vocês. Pá, 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 pá. Essa altura aqui é 90, que ele tá projetando. E essa altura aqui é o outro corrimão que vale 30. Então, ele tá projetando essa altura aqui. Ele projetou aqui para cima. E aqui, ó, ele projetou a escada, ó. Que é aqui, né? Se eu sobrepor isso aqui e aqui, né? Eu vou ter. Então, eu quero saber quanto que vale esse corrimão ali. Aí eu pergunto para vocês, como é que a gente vai resolver isso? O que vocês acham? Como é que a gente poderia resolver isso? Bem simples. Ó. Fiz ali, ó, a projeção dele aqui, não ficou bem direitinha, mas aqui, ó. Tá? Esse triângulo aqui tá projetado nesse aqui, que é o da escada, ó, né? Da pontinha aqui até aqui. Como é que a gente pode resolver isso aqui, turma? Vou minha água. O que vocês acham? Alguém tem uma ideia? Isso aí, quem pensou e quem está dizendo para a prof, Teorema de Pitágoras, turma. Teorema de Pitágoras, exatamente. Por quê? Porque aqui no corrimão, eu tenho quem? A hipotenusa, porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, ó. Então, aqui eu tenho a hipotenusa, e aqui eu tenho os catetos, ó. Então, esse cateto eu já sei, que vale quanto? 90. E esse cateto aqui é 24 mais 24 mais 24 mais 24. Entenderam? Então, esse cateto aqui, ó, tanto é que ele botou, ó, é esse 24 mais esse 24 mais esse 24 mais esse 24. Entenderam? Como é que ficou? Então, olha só. Eu tenho aqui o meu triângulo retângulo. Eu tenho o meu corrimão, que é o que eu quero descobrir. Eu tenho a minha altura aqui, ó, que é 90. E eu tenho esse cateto, que é 5 vezes 24, que é isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, que deu 120. Então, se a gente faz uma projeção de um triângulo retângulo, ó, bem simples, tá? Eu tenho um cateto, eu tenho, desculpa, a hipotenusa que eu quero descobrir, eu tenho um cateto que vale 90 e eu tenho outro cateto que vale 120. E aí eu faço o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. 9 vezes 9, 81, acrescenta 2 zeros. 2 vezes 12, 144, acrescenta 2 zeros. E aí, o 22.500, ou 225, a gente tinha feito, né? Daria 150 centímetros, o tamanho daquele corrimão aqui só, tá? Só que ele tem mais 30 desse lado e ele tem mais 30 desse lado, certo? Então, 150 mais 60 deu 210 centímetros ou 2 metros e 10. Então, vocês viram que uma questãozinha do Enem, uma questão do Enem, né? Que, na verdade, ele só queria que vocês entendessem e aplicassem o Teorema de Pitágoras, tá? Só vocês enxergarem essa projeção aqui, ponto. Isso aqui me adiantou para alguma coisa? Não, ele só desenhou a escada e desenhou a projeção dos catetos aqui. Então, vocês viram que não é uma coisa difícil se a gente tem essa base boa, que é o que a gente vai trabalhar bastante na trigonometria e nas figuras geométricas que a gente tem. E vocês vão ver que toda trigonometria e toda figura geométrica, ele sempre vai ter um triângulo retângulo para facilitar a nossa vida. Né? E se a gente for usar o triângulo pitagórico, o que é o triângulo pitagórico? Aquilo que eu estava falando para vocês. A gente vai fazer a proporcionalidade. A gente pode multiplicar por 2, pode multiplicar por 3, pode multiplicar por 4, né? Então, não tem problema, ó.
Se eu tenho 30 vezes 3, vocês estão vendo, né? 3, 4 e o 5. Se eu faço 30 vezes 3, vou achar 90. Se eu faço 30, ó, 30 vezes 4, eu vou achar 120. E se eu faço 30 vezes 5, eu vou achar 150, né? Então, eu tenho um triângulo. Ah, mas 30, 30, 30. Não tem a proporção, tá? Tudo bem, turma? Eu falei. Hoje vocês devem estar tontos já. Deixa eu preparar a apresentação. Tudo certo, turma? Sim? Muita coisa difícil, tranquilo. A professora tá bem de boa. Vocês têm dúvidas de triângulo retângulo? Vocês têm dúvida de regra de três, que é o que eu preciso para vocês? A básica é o que menos me preocupa. O que me preocupa só é regra de três e e o triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras. Alguma dúvida? Turma, o que que eu fiz? Não? Pode falar. Não, prof, eu só ia dizer que tava tranquilo. Ah, Pra que mim, bom. tranquilo. Eu só não respondo muito porque eu tenho muita vergonha de errar, porque matemática não é meu forte, sabe? Sim, não, mas Aí, tranquilo. tá. Não, mas tranquilo, assim. O bom, e aí eu acho que a gente já está no ensino médio, no segundo ano, que a gente passa daquela fasezinha de adolescente, de adolescente não, aquela fasezinha de pré-adolescente, né? De dizer, eu tô com vergonha, prof, não, eu tinha dúvida. Não, a gente pode e deve perguntar, tá? E aí a gente está no ensino médio, o bom é isso que a gente eu acho que a gente pode se permitir errar e ninguém ficar zombando da gente, porque no ensino médio tá todo mundo no mesmo barco, né? Tem gente que sabe, não é tem gente que sabe mais, eu digo hoje em dia. Tem gente que tem habilidades para as humanas e tem gente que tem habilidade para as exatas. E tem gente que tem um pouquinho de habilidade de cada. Então a gente vai florar o que a gente tem mais habilidade. Então daqui a pouco a tua habilidade não é tanto a matemática, mas não pode ficar com dúvida, porque daqui a pouco essa dúvida vai tornar uma bola de neve, certo? Mas bem tranquilo, tá? O que vocês tiverem dúvida, tipo, professora, eu não me lembro. Professora, eu não me lembro, regra de três, diretamente proporcional, inversamente proporcional, como é que será que é? Se ela é diretamente proporcional ou será que ela é inversamente proporcional? Né? Então, essas sacadas que a gente vai também trabalhar bastante com vocês. O que eu combinei com a outra turma, que é da 201, que eu dou aula para 201, 202 matemática, né? Para as outras turmas eu não dou aula de matemática 203 nem a 4, acho que até a 5, né, de manhã. Uma coisa assim. Eu não dou aula para 203, 4, 5 de matemática. Então, o que eu combinei com a 201 foi o quê? Que eu deixei com eles uma lista de exercícios sobre regra de três, que eles estavam com umas dúvidas, assim, porque eles disseram que não trabalharam muito, eles tinham algumas dúvidas, assim, lá do fundamental. Então, deixei para eles uma lista de exercícios, que a gente vai corrigir hoje, que eu tive aula com eles antes, né, tive aula com eles terça, e aí a gente vai corrigir hoje essa lista de exercício, tá? Mas eles me pediram essa lista. Aí fica a critério assim, de vocês, se vocês acham, não, vocês acham que vão fazer uma listinha, acho legal, tranquilo, vão fazer, só para tirar uma dúvida de triângulo retângulo, né, de teorema de Pitágoras, e uma listinha de exercícios de regra de três. Ou não, tá tudo certo, tá tudo bem, vamos tocando ficha e vamos lá. Né, a aula que vem a gente começa conteúdo do segundo ano, não precisa mais de revisão, vamos tocando ficha. Isso eu preciso que vocês me digam, pessoal. Eu preciso que vocês me digam, se não, professora, tá tudo bem. Não, professora, eu tô com dúvida. E quem vai me dizer é quem tá na aula hoje comigo, né? Vocês é que tem que me dizer, tá? O que que vocês acham? Eu acho que não precisa, prof. Bem Não? tranquilo. É básico, né? Isso é a base que a gente vai ter, assim. Deixa eu só parar de gravar aqui.